Olá, boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal analisa ações que questionam pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A norma estabelece, por exemplo, limites para gastos com pessoal e ainda determina que sejam criadas metas para controlar receitas e despesas, seja nos governos federal, estadual e municipal. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes para a gente. Vamos falar com ela. Boa noite, Carla. Olá, Érica, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só, tivemos hoje então o dia todo dedicado aqui no plenário do STF à análise de ações que questionam a Lei de Responsabilidade Fiscal aprovada no ano 2000. Essas são ações que começaram, inclusive, a chegar aqui ao Supremo Tribunal Federal ainda no ano 2000 e ao longo aí da primeira década do ano 2000, o Supremo ele suspendeu por meio de medidas cautelares, ou seja, decisões provisórias, artigos dessa lei. O julgamento das ações em si começou em fevereiro deste ano. Naquela ocasião tivemos apenas as sustentações orais e hoje, então, iniciaram os votos dos ministros aí, partindo pelo ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes. Então, nós tivemos hoje sessão pela manhã já com este caso e logo no início da sessão o ministro explicou que o voto dele era longo, cerca aí de 140 páginas, e ele decidiu adotar uma dinâmica diferente. Ele fatiou o voto dele e decidiu colocar, então, para análise dos ministros, artigo por artigo questionado, e aí os ministros já foram votando logo em seguida e alguns artigos já foram considerados constitucionais. O ministro Alexandre de Moraes teve como base, está usando aí como base uma ação que foi mais abrangente, que questionou mais artigos, que foi uma ação ajuizada pelos partidos Socialista Brasileiro, Comunista do Brasil e também pelo Partido dos Trabalhadores. Agora, à tarde, até então, vários artigos já tinham sido considerados constitucionais pelos ministros de forma unânime e agora à tarde nós tivemos a primeira divergência, como vamos então ver aí na reportagem. A primeira discussão da tarde foi sobre a parte da Lei de Responsabilidade Fiscal que impede a operação de crédito entre um ente e outro da federação, mesmo que a transação ocorra diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal. Por unanimidade, essa proibição foi considerada constitucional. Da mesma forma como já estipulado e já narrado nas questões anteriores, não me parece que haja aqui qualquer inconstitucionalidade. São normas de saneamento das contas públicas, são normas de regularidade fiscal. O dispositivo referido no texto e foi longamente exposto em relação ao próprio artigo 35, esse dispositivo foi referido no texto da exposição de motivos, que transcrevo aqui no voto e leio somente uma parte, o item 25 da exposição de motivos, que diz que ênfase especial é conferida à proibição de concessão de qualquer empréstimo ou financiamento para pagamento de despesa de pessoal. Outro ponto da norma analisado tratou de quando o valor arrecadado for menor que as despesas previstas na lei orçamentária, os poderes legislativos e judiciário e o Ministério Público devem adequar o orçamento no prazo de 30 dias. Caso contrário, a lei estabeleceu que o Executivo deve limitar o repasse. Esse foi o primeiro dispositivo considerado inconstitucional pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Para mim, esse parágrafo 3º do artigo 9º, ele encerra a desconfiança total em relação a Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que não cumprirão o caput, e dá um superpoder ao Executivo que, mesmo erroneamente, como ocorre em várias vezes, pode cortar unilateralmente, sem o diálogo institucional. Me parece que os poderes estando no mesmo patamar, isso é uma hierarquização absolutamente inconstitucional. Voto pela procedência da ADI 2238 em relação à inconstitucionalidade, declaro, do artigo 9º, parágrafo 3º. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, votou para dar interpretação conforme a Constituição, ou seja, não considerar o trecho inconstitucional, mas determinar a forma como ele deve ser aplicado. Julgo parcialmente procedente para fixar a interpretação conforme, no sentido de que a limitação dos valores financeiros pelo Executivo, prevista no parágrafo 3º, se dará
no limite do orçamento realizado no ente federativo respectivo e observada a exigência de desconto linear e uniforme da receita corrente líquida prevista na lei orçamentária, com a possibilidade de arrestos nas contas do ente federativo respectivo, no caso de desrespeito à regra do artigo 168 da Constituição Federal de 88, repasse até o dia 20 de cada mês. O ministro Edson Fachin acompanhou a divergência. A busca do equilíbrio que pode se dar por uma interpretação conforme está na direção da proposta trazida pelo eminente presidente ministro Dias Toffoli, que subscreve. E a gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zoccoloto. Ela também acompanhou a sessão plenária de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Karina, embora já tivesse sido formada a maioria, e esse assunto, esse o artigo 9º, volta a ser discutido amanhã. Artigo 9º, parágrafo 3º, especificamente. Isso porque, para se declarar a inconstitucionalidade de um dispositivo da lei, afastar a sua aplicação, ou mesmo para dar interpretação conforme, como foi sugerido pelo ministro Dias Toffoli, é preciso que se atinja um quórum de maioria absoluta no plenário. Logo depois da sessão, o ministro Luiz Fux não voltou e o ministro Celso de Mello estava ausente justificadamente da sessão plenária de hoje. E, com isso, apenas 9 votos foram colhidos, 5 acompanhando a proposta de voto do ministro Dias Toffoli para dar interpretação conforme a Constituição a esse dispositivo que o relator, seguido pelas ministras Carmen Lúcia, Rosa Weber e ministro Ricardo Lewandowski, consideravam inconstitucionais. Para quaisquer uma dessas decisões que foram tomadas, é preciso maioria absoluta, 6 votos. 5 votos apenas com o ministro Dias Toffoli. Ele suspendeu o julgamento deste item que estava sendo discutido para que na sessão plenária de amanhã os ministros possam retomar essa discussão e os ministros ausentes, justificadamente, possam proferir o seu voto e aí chegar ao quórum que é necessário, tanto ou para a interpretação, como eu disse, ou para a declaração da inconstitucionalidade. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela sua participação por hoje. Até amanhã, né? Volta, sem dúvida.